Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 14 de março, segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Estamos vivendo este tempo quaresmal, um forte apelo de conversão do coração, de transfigurar-nos ao amor de Cristo, para que a Páscoa do Senhor possa ser acolhida e vivida em plenitude em nossa vida. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo também compartilhe com alguém que você conheça este vídeo para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é curtinho, mas de uma profunda significação. Nós temos um profundo significado nessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje. Lancemos o olhar no primeiro momento para as leituras também do dia de hoje, aquele que procura vivenciar, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a missa diária, tem essa oportunidade de contemplar a liturgia como um todo. A primeira leitura de hoje é do livro de Daniel, do profeta Daniel, a leitura da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos de 4 a 10. Aqui encontramos a oração de Daniel, colocado então no capítulo 9, e explica assim um oráculo de Jeremias sobre a duração do exílio, no exílio da Babilônia, e sobre a restauração de Jerusalém. Então, amados irmãos e irmãs, esta explicação da reconstituição, da reconstrução da vida do povo de Israel. Alguns estudiosos, em alguns momentos, vão dizer, amados irmãos e irmãs, que este tempo se dá por volta do ano 70. E assim, amados irmãos e irmãs, nós percebemos, sobretudo, que é um convite também, dentro desse contexto quaresmal, para um caminho de restauração, de consagração, um tempo de estarmos na presença do Deus da vida, o Deus que nos chama a estar, então, vivendo este caminho de arrependimento, de confissão, de conversão do coração. O Evangelho também hoje, por sua vez, nos convida, amados irmãos e irmãs, dentro desse pequeno trecho do Evangelho de São Lucas, do capítulo 6, a perceber que depois de anotar as bem-aventuranças, o evangelista São Lucas nos convida a refletir sobre a universalidade do amor, do mandamento do amor e da misericórdia. Sede misericordiosos, como também vosso Pai celeste, vosso Pai é misericordioso. Assim, amados irmãos e irmãs, nós percebemos que o evangelista ele redige como se fosse um pequeno poema, aonde de uma forma didática se encontram praticamente 3 estrofes, anunciando sobretudo o mandamento, as suas motivações e a sua prática.
Assim, nós vamos vendo, sobretudo, uma clara analogia ao grande sermão da montanha de São Mateus. Mas Lucas apresenta uma particularidade. São Lucas fala da imitação do Pai em termos de sua misericórdia. Mateus, por outro lado, fala da perfeição. Como vamos praticar esta misericórdia? A misericórdia de Deus em nossa vida, como vamos ser misericordiosos? Assim, nós vemos, sobretudo, o próprio Evangelho que vai nos indicando este caminho, versículo por versículo, os versículos que hoje escutamos. Pelo menos 5 verbos são observados neste contexto, 5 verbos passivos, que nos revelam, assim, o sujeito que sujeita ao próprio Pai. Não sereis julgados, não sereis condenados, sereis perdoados, se vos é dado, uma boa medida será lançada aos vossos braços. Então nós somos convidados a estar com o Senhor, a ir abraçando, sobretudo, a vida de Deus em nós. Peçamos esta graça, que o Senhor nos ajude a mudarmos, a ir nos arrependendo dos nossos pecados, a mudar a nossa vida e o nosso coração para o Deus da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.